bom sábado. Quero agradecer aqui a minha família, o acolhimento, a acolhida, a recepção, tanto da igreja quanto da escola. Eu espero de vocês aqui. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, não só hoje, mas já há alguns dias aqui na escola, e poder dizer que é mais uma igreja, mais uma escola que nós passamos. Eu não sei quanto tempo ficar aqui, mas eu sei que em todos os que eu passei, nós deixamos grandes amigos. E acho que aqui não será diferente. Obrigado por essa oportunidade. Eu quero, antes da Bíblia ser aberta, só mostrar para vocês, já que talvez na apresentação da minha família, alguns estavam aqui. Eu esqueci de colocar a foto da família. Hoje está minha esposa comigo, porque eu tenho 4 filhos. Bom, 4. Eu estive aqui, falei com os pais essa semana, à noite, comentei com eles que quando eu vou em algum lugar, a gente assume uma nova função na igreja, eu apresento minha família, e quando eu digo que eu tenho 4 filhos, como nós somos gaúchos, né? Lá assim, barbaridade. É a expressão, né, de, não sei se é angústia, surpresa, né? Barbaridade. Aqui no Rio, quando eu comentei, quando nós chegamos, foi assim, caraca, tudo isso. Só pela graça de Deus é que hoje você consegue manter uma família de 4 filhos. Isso não é só dar uma família, educação, né, limites, não é fácil, mas é pela graça de Deus. E como gaúchos nós estranhamos muito no Rio calor. Muito calor. Lá no sul dá calor também, tanto quanto aqui, mas é poucos dias, 40 graus, 41 em Porto Alegre, e logo chove e volta ao normal. Aqui não é normal o calor. Aqui é anormal. É incrível o calor que se faz. Mas muito bem. Funcionou o PowerPoint, hein, Nico? Eu quero mostrar para vocês as escolas que nós já passamos. Tem uma ideia de onde nós já trabalhamos, né? Pode adiantar, por favor? A primeira escola, ela está assim hoje, né? Já sempre foi, pintadinho. É a escola na cidade, é o Colégio Adventista de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde nós começamos já o trabalho na função. Já fui monitor, já fui professor, coordenador de disciplina, vice-diretor. Então, eu só não fui zelador, mas eu gostava também de fazer quando chove muita lágrima, pega a vassoura e pega junto. Então, não tive essa atribuição, mas já fiz quase tudo em escola. Começamos aqui, em Novo Hamburgo, ficamos aí 4 anos, cidade típica alemã, gente do capricho, nas ruas, na calçada, nas janelas, é um capricho, né? Depois, no Novo Hamburgo, passamos então para o Colégio Adventista de Viamão. O meu carro ainda está com a placa de Viamão, nós ficamos 11 anos, porque Viamão tem 3 escolas, e é uma cidade mais ou menos do porte aqui de Nova Iguaçu. Esse é o colégio e tem 2 escolas até o 9º ano. Aqui trabalhamos também durante uns 6 anos, agora está reformulado, bonito, né? Colégio na verdade fica em frente à Igreja Central de Viamão. A escola anterior, Novo Hamburgo, ficava assim, na mesma quadra da igreja. A igreja ficava nos fundos da escola, ou vice-versa. Então as duas tinham saída para as ruas dos fundos. Então o pátio do fundo entre igreja e escola em Novo Hamburgo era o mesmo, era a quadra. Então havia uma relação muito próxima e íntima entre igreja e escola, embora com prédios diferentes. Aqui em Viamão, a escola começou no prédio da frente, que era a igreja, exatamente como aqui em Nova Iguaçu, começou embaixo, nas salinhas da igreja, cresceu e foi para frente, compraram terreno e hoje tem um colégio em frente. A próxima escola, na mesma cidade, Escola de Santa Cecília, a escola fica numa esquina e a igreja fica na outra esquina.
Aqui um fato interessante: quando eu cheguei na escola, chegou para me visitar um dos anciãos, que era funcionário da escola, só estava de licença. E foi lá e falou assim: professor, o senhor está assumindo a escola agora, eu quero dizer que aqui funciona assim. E rezou o terço comigo. Olha, as capelas é um problema, porque risca banco, fica sujeira, fica copo, risca a parede. E quase disse: amigo, é tua função, você é funcionário da escola, cuide disso então. Mas não falei. Aí ele falou da igreja, do cuidado das paredes, falou, né? Eu falei: amigo, é nobre a sua preocupação. É nobre, é a casa do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa: isso que se cuida com todo carinho, não vai ficar pedra sobre pedra quando Jesus vier, vai ficar tudo queimado, vai destruir tudo. E sabe o que vai ficar? Os alunos e as crianças que lá têm contato com a palavra de Deus. Eu contei para ele, antecipei, sem ele saber, um testemunho que uma irmã daria na igreja, aqui, na outra esquina. Eu falei assim: sábado você vai ouvir o que eu estou falando para você agora. Em frente à escola morava uma aluna do pré-2, aluninha, bem pequenininha, do pré-2, 5 aninhos. A mãe era da igreja Universal. A Universal ficava umas 4 quadras abaixo, na descidinha ali. Só que como a mãe tinha um probleminha uma dificuldade no andar, e a menina era pequena, a mãe atravessava a rua, ia até a calçada da escola, que era uma calçada única até a igreja. Ali era mais fácil de elas andarem. Então a mãe atravessava a menininha, a dona Vera, e descia, passava em frente à escola, à igreja, e até a igreja dela Universal. Um dia a dona Vera pegou a filhinha, atravessou a rua, passou em frente à escola. Quando chegou em frente à igreja, a menina travou e falou assim: não, mãe, eu não quero ir lá. Eu falei: não, mas que igreja? Ela falou assim: não, a minha igreja é essa aqui. Porque ali ela assistia às capelas, né, a semana de oração. E a menininha de 5 anos falou assim: não, eu não quero ir lá, eu quero ir aqui, essa é a minha igreja. E a mãe falou: não, a nossa igreja é lá, é na outra, não é lá, é aqui, dizia a menina. E a mãe ficou sem saber o que fazer. Aí entrou na igreja. Na recepção, ela encontrou a professora Nilva, que era esposa do ancião também, e por casualidade era a professora daquela menina. A professora recebeu a menina, recebeu a mãe, e a menina e a mãe não saíram mais. Como ela tinha um defeitinho na perna, a mãe, nós tínhamos que contratá-la, porque a escola não tinha, estava carente, né, de uma pessoa que tivesse alguma dificuldade física, chamada PNE. E hoje a Vera é funcionária da escola, a aluna continua na escola, e pelo menos umas quantas, a mãe, né, ela pequenininha. Eu falei: amigo, você vai ver essa história sábado agora aqui na igreja. É importante cuidar do tempo, das coisas de Deus, mas sabe que isso aqui um dia vai ficar tudo destruído, e o que vai ficar é o resultado do trabalho e da função da igreja. Enfim, resolvemos. Ele foi dar uma carteirada em mim lá e levou um sermão, né? Mas tivemos uma boa relação, tranquilo, sem dificuldade, né? Então ali, escola na Vila Cecília. Pode avançar um pouquinho. Aqui já é Padre Miguel. Quando eu fui chamado para vir do Sul para Padre Miguel, eu já fui na internet, olhei a escola e tomei um susto, né? Eu falei: Jesus. Só que lá atrás, do lado, né, da igreja, tem um prédio bom. Quem conhece o prédio Padre Miguel, tem um prédio bom, salas boas, né? Mas a frente não condizia com a estrutura que tinha atrás. Aí trabalhamos um ano, já no segundo ano, pode avançar um pouquinho, aí o Padre Miguel já está com a fachada bonita. Foi comprado um terreno ao lado. Hoje, não só aquela entradinha pequena, mas tem um terreno ao lado grande, que hoje é parte dos alunos, e hoje condiz a fachada da escola com o que tem lá atrás, que é um prédio hoje com 814 alunos. Uma escola boa com uma boa fachada, né? Aí ficamos 2 anos. Pode avançar um pouquinho. Aqui é o Colégio Adventista de Campo Grande. Viemos de lá,
esse ano. Aqui ficamos também 2 anos. Colégio novo, bem estruturado. Hoje o colégio está com 1.108 alunos. Um colégio bom, que tem causado boas impressões à comunidade ali de Campo Grande. E agora viemos para dançar um pouquinho para Nova Iguaçu, que aqui é um sonho, né? Surgiu aí na época do professor Tiago, ali atrás. Mas a seara do Senhor é assim, né? Eles plantam e outros colhem. A gente espera colher. Está aí o professor Tiago, está a Juliane, eu vou entregar. Estava de mãozinha dadas. Eles devem estar namorando. Amém. Tá bom? Amém. Amém, né? Então, surgiu ali, né, o professor Tiago, né? Eu fui lá na obra da semana. A chuva atrapalhou um pouquinho. A fundação está em andamento. A expectativa é de que ela não esteja pronta ainda para o ano que vem, toda. Mas já tenhamos lá algumas salas para que a gente comece já as funções já para fevereiro do ano que vem. E toda vez que eu pego uma escola e trabalho em escola como a de Nova Iguaçu, na verdade aqui é um pouco diferente ainda. As que eu trabalhei foram escolas que tinham relação com a igreja, mas aqui a simbiose é muito maior. Porque na verdade aqui a escola não tem prédio próprio. O prédio aqui é da igreja, é dentro da igreja, não embaixo da igreja, dentro também, né? Então o casamento, a relação aqui, eu penso que sempre foi boa e deve continuar boa. Porque a igreja aqui é a mesma coisa, né? Estamos juntos. E aí eu comparo, eu faço uma comparação com, por exemplo, uma mãe. Eu tenho a escola, a igreja como mãe e a escola como uma filha. Uma filha que cresceu, casou e tem filhos. E hoje a mãe é mãe e avó. Porque a igreja tem uma filha que tem bastante filhos. E essa filha não tem casa própria, mora na casa da mãe, mora na casa da avó. E se tem lugar bom de um neto brincar, pular na cama, comer biscoito, é na casa de quem? É na casa da avó. Só que lá na casa da avó tem lugares que a mãe fala: filho, filha, crianças, não mexam na cômoda da avó. Não pulem na cama da vovó. O netinho vai lá e pula, parece que é mais gostoso lá do que no pula-pula, né? Então cada um tem as suas intimidades. Mas olhando para esse prédio aqui, eu vejo que a filha está crescendo e logo comprou terreninho e vai ter a casa dela. E os filhos vão para lá com ela. Só que a avó, ela nunca vai perder a ligação familiar. Ano que vem irão alguns netinhos, outros vão ficar aqui ainda. E olha lá, se alguém acha assim, perdão se eu contrariar alguém, mas se alguém acha que a escola tem que ir, vai ter paz, você não vai ter paz. Sabe por quê? Porque depois que você é pai, é mãe, o seu filho pode sair, passear, viajar, o que fica no coração da gente? Fica um vazio, fica a saudade. Então antes não tivesse escola, para não sentir isso. Agora se sair daqui, dá um vazio. Eu sei, sabe por quê? Escolas como a que eu vim agora Campo Grande, a igreja tem um vazio. Tem um vazio. A escola saiu de perto, sente falta. Então, a escola é boa para a igreja, e a igreja é uma mãe, é uma avó para a escola. Eu vejo assim, a relação umbilical é uma relação íntima, de sangue. Não tem como separar mais igreja de escola. De vez em quando damos, né? Ali puxa cabelo, puxa a orelha. Mas é assim que a gente vai até a volta de Jesus. Amém. Essa igreja tem uma filha e não vai desligar nunca dessa filha. Essa filha tem que dar alegria, tem que dar prazer, satisfação, saudade, né? É assim que eu enxergo e é assim que a gente vai até a volta de Jesus, se Deus quiser, não é? Só tem mais uma imagem, quero agora já introduzir a mensagem de hoje, que tem uma frase que eu comentei a semana com os pais. Falei para eles sobre
algumas dificuldades que impedem os alunos e adultos de serem inteligentes. E o que é inteligência? Poderia avançar para mim, por favor, eu posso somar? Inteligência é um processo. Como é que eu descubro se um aluno ou se um adulto é inteligente? É um processo, uma passagem. Primeiro, para ser inteligente, você tem que ter a capacidade de aprender. Quem estava aqui agora a semana na palestra? Alguns estavam, né? Aprender. Depois que você aprendeu, pode passar mais um, mais um toquezinho aí. Aí você tem que ter a capacidade de reter. Reter, aprendeu, reteve. Agora você tem que aplicar. Por exemplo, você vai ensinar alguém a dirigir. Você primeiro vai ensinar. Olha, fulano, seguinte, para ligar o carro, deixa em ponto morto, deixa o freio de mão puxado, né? Pisa na embreagem, vira a chave, desengata. Você está ensinando. Você pergunta, aprendeu? A pessoa diz, aprendi. Então agora você vai sentar aqui. Aí você vai para o outro passo. Você decorou tudo, freio de mão, embreagem, engata a primeira, vira a chave. Ok, então você assimilou, você aprendeu, assimilou, agora vai na prática. E o carro vai treinando. Até que o carro ande bem. Quando o carro andar bem, você começar a guiar o carro, aí naquela função você foi inteligente. Por quê? Porque você aprendeu, porque você reteve e depois colocou em prática. Isso é um processo que a gente usa para medir se uma pessoa é inteligente ou não. Isso vale tanto para a área acadêmica quanto também para a área espiritual. Você aprende na Bíblia, você guarda na memória, você tem os passos e depois você aplica. Portanto, nós não somos cristãos, inteligentes, se nós apenas aprendemos e retemos só, e não praticamos. Vai faltar um elo no processo. O elo é o fechamento com a aplicação, é a prática. Eu quero convidá-los agora a abrirem vossas Bíblias no livro de João. João no capítulo 6. Pegue sua Bíblia na mão, por favor. Todos. Quem tem Bíblia aí, pega a mão. Não deixem ela fechada no banco, porque agora você vai aprender, você vai reter e depois é o mais difícil, aplicar na prática. Pegou a Bíblia na mão? Vamos orar? Amado querido Deus, pedimos agora para que o Espírito Santo Ele ilumine a leitura da Bíblia, abra o nosso entendimento, clareie a nossa visão, a nossa interpretação da Bíblia e nos dê forças para que possamos colocar em prática o que vai dizer agora o verso da Bíblia, do capítulo. Que o Teu Espírito nos guie e nos ampare e nos ilumine. Pedimos, agradecidos por Jesus. Amém. Vamos então aí a João no capítulo 6. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. A Galileia aqui é uma região de pessoas muito pobres, uma região sofrida, uma região de pessoas que precisavam serem acolhidas, serem cuidadas. E quando elas souberam que um curandeiro, e João fala aqui em sinais, não usa a expressão cura, elas correram em busca de alguém que poderia aliviar os sofrimentos. Era a intenção deles. Verso 3. E então Jesus subiu em um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Vocês vão ver que nesse texto aqui, ou nesse relato, Jesus, como mestre,
ele aplica uma prova aos seus alunos. O professor e qualquer professor precisa testar os alunos para ver se de fato eles aprenderam o que foi transmitido. Jesus, como grande mestre e professor, ele teve um ótimo índice de aprovação. Dos 12 alunos seus, quantos reprovaram? 1. E só reprovou porque ele fugiu da prova de recuperação no final, do provão. Senão teria até sido aprovado. Então, não foram os 12 aprovados, não por incompetência do mestre, mas porque eu não quis. Mas Jesus, para chegar a isso, durante toda a sua jornada, o seu ministério, ele fez testes com os discípulos. E agora ele fez um, e vamos acompanhar com vocês aí. Verso 4: a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? E ele perguntava isso somente para testar, pois já sabia o que ia fazer. Esse relato ele está nos evangelhos todos. E se você ler os 4 relatos, os 4 evangelhos, nós vamos perceber que há detalhes que um menciona e que o outro não fala. Mateus, por exemplo, fala assim: e Jesus, olhando aquela imensa multidão e erguendo os olhos, encheu-se de compaixão. Aqui não diz, mas Mateus fala. Encher-se de compaixão, ou sentir compaixão de alguém, e quando você sente compaixão de uma pessoa, não é naquela maneira que nós achamos assim. Sentir compaixão é sentir pena, é sentir dó, ficar sensibilizado com a dor de alguém. Isso não é compaixão. Se a gente for na raiz do significado de compaixão, compaixão tem outro significado. Então, quando Jesus olhou para a multidão, ele não sentiu pena, não sentiu dó, ele sentiu compaixão, que é algo muito mais profundo. Vá no dicionário e veja o que é. Você entender? Imaginem a cena, e vou usar aqui as mães, que são as que são mais sensíveis do que nós homens, né? Imagine, mãe, o seu filho deitado numa cama com 39 graus de febre. Imagine, mãe, o seu filho no leito do hospital, entubado, inconsciente. Imagine, mãe, eu vou usar aqui exemplos fortes, ok? Imagine, mãe, o seu filho atropelado, caído no chão. Você não sabe se está vivo ainda ou não, está ali. Imagina o desespero de uma mãe ou de um pai mesmo, né? Vamos voltar ao primeiro exemplo: uma mãe com um filho no leito com 39 graus, ao ponto de entrar em convulsão. Você foi ao médico, deu medicamento, colocou um paninho, né, na testa, colocou nas juntas, e a febre não baixa. E aí o seu sentimento qual é? Senhor, se pudesse, né? Senhor, tira a febre do meu filho ou da minha filha e passa para mim. Eu quero sentir a dor do meu filho. Isso é compaixão. Então, quando ele olha aquela imensa multidão, a vontade de Jesus era o quê? Era estar no meio deles, sentir a dor deles, conviver com eles. Isso é compaixão, vem lá do amor. Não é ter pena, não é ter dó, é sentir dor do indivíduo. E nem todas as pessoas conseguem sentir compaixão. Isso é uma caminhada. Você tem que estar sensível. E é Deus que trabalha no coração humano para sentir compaixão, amor pela dor, pelo sofrimento do próximo. Os discípulos não tinham compaixão. Ele fez isso para começar o teste. Filipe, o que eu faço, Filipe? Temos aí uma imensa multidão, amigo. Esse povo tem que ser alimentado, tem que cuidar. O que a gente faz? Normalmente, quando um filho está doente, a primeira coisa que você faz, o que é? Olha lá, vomitou, convulsionou, está com febre. Primeiro vem um ímpeto humano, né? Liga para quem primeiro? Para o hospital, para o médico, para a UPA, você vai. Depois que a coisa está mais tranquila, você puxa
puxa vida, eu nem orei. Eu busquei a saída humana primeiro. É uma tendência natural, humana. E foi isso que disse Filipe. Ao ser perguntado o que faria com aquela imensa multidão. Verso 7. E respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Senhor, olha só, veja, não tem o que fazer. Nem que o Senhor me desse aqui 200 denários de pão, não ia resolver o problema, porque é pouco dinheiro. Um denário é o que um trabalhador recebia por dia, uma ideia. Logo 200 denários são a soma de quantos dias? De 200 dias, quase um ano. Vamos colocar que hoje um auxiliar de pedreiro ganha aí R$100 por dia, que valeria aí a um denário. Se multiplicarmos os R$100 por dia por 200, são R$20 mil. Então, uma linguagem moderna atual, a fala dele foi mais ou menos assim: Senhor, nem que o Senhor me desse R$20 mil, não dá para alimentar esse povo. É muita gente, precisa de muito mais dinheiro. Agora imaginem, isso não está na Bíblia, ok? Vou abrir um parênteses aqui. Imaginem que Jesus desse corda e seguisse na linha de pensamento da solução de Filipe. Ok, Filipe, 200 denários não dá? Então eu vou te dar 5 vezes mais, tá bom? Em vez de 200, eu vou te dar 1.000 denários, que transformando no dia de hoje seriam R$100 mil. Digamos que Cristo tivesse dado aquilo que Filipe entendesse que era a solução, que era suficiente. Ok, não dá 200? Então eu vou te dar 5 vezes mais. Eu vou te dar 1.000 denários. Pergunto para vocês agora: se 200 não dava, e Jesus, digamos que desse 5 vezes mais, 1.000 denários, resolveria o problema da fome da multidão ou não? O que vocês acham? 200 não, mas 1.000 de repente daria. Daria ou não daria? O que vocês acham? Eu não estou lá, professor. Não sei, não vou saber. Sabe por que não resolveria os 1.000 denários? Primeiro, digamos que caíssem 1.000 denários no alforje, né? Na bolsa deles. 1.000. Qual era o primeiro risco que eles correriam? Tinha ladrão naquela época, não? Tinha assaltante naquela época? Sempre teve, né? Então, o primeiro risco é a deles serem roubados, deles serem assaltados, deles serem sequestrados. Primeiro risco, por estarem com dinheiro. Segundo lugar, pergunto: naquela época havia, como havia hoje, grandes padarias e supermercados? Não havia. O que havia eram pessoas que faziam pães, né, e vendiam em pequenas quitandinhas. Mesmo com 1.000 denários, eles não encontrariam. E mesmo que tentassem, imagine a correria das famílias atrás de farinha, atrás de ovo, de fermento, e gente amassando pão, e gente esperando o pão crescer, e atrás de lenha para assar o pão, e o povo lá esperando a comida. E Jesus gritando: discípulos, apressem. E eles lá amassando pão, né? E assando, e agora tem que pagar transporte, porque era uma multidão enorme. Dinheiro era a solução. E outra, fora o batalhão de gente amassando pão e assando pão, o que mais o povo comeu depois? Peixe. Então tinha que pagar pescadores para irem no mar e pescar peixe, trazer o peixe, limpar, assar. Olha quanto tempo. E o povo lá esperando comida. Portanto, dinheiro não era a solução. Na verdade, o dinheiro aumentaria os problemas deles. Dinheiro não resolveria aquela situação.
perguntar aqui, ninguém responda, por favor. Ninguém levante a mão. Quem de nós já não sonhou, né, em jogar lá na cena, na loto e ganhar 12 milhões de reais? Quem não foi para a cama e falou: Senhor, me dá a graça, eu não quero ser como outras pessoas, eu quero usar bem o dinheiro. Senhor, eu quero usar na igreja. Eu prometo para o Senhor, quando cair 12 milhões na minha conta, eu prometo que eu vou usar primeiro para ajudar minha família, os meus parentes. Eu vou comprar, vou botar condicionado na igreja. Os depravadores vão ter uma sede gigantesca. Quem já não sonha com isso? Ter um pouquinho de conforto, um pouco mais, né? 2 milhões, está de conforto. Quem já não sonhou com isso? Na verdade, esse é um mal que Deus não quer que você tenha, nunca, jamais. Se forem atrás aí das pesquisas, todos os que ganharam na loto, Mega Sena, os que ficaram milionários, ou perderam tudo, ou estão mortos, ou perderam tudo e não são felizes. Porque não, esse dinheiro não é provido de fonte honesta. Deus não quer o trabalho. Deus não quer a destruição. Até porque dinheiro não é a solução. E nesse exemplo aqui, dinheiro não resolveria o problema. Fosse a quantidade que fosse, aumentariam os problemas. Portanto, a sugestão do primeiro aluno foi errada. Tirou 0 na prova, naquela questão. E como em toda sala de aula, né, sempre tem um espertinho, o professor faz uma pergunta, alguém erra, tem lá o Joãozinho que acha que está certo, né? Aí eu sei a resposta. Aí veio então, no verso 8: outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? A sugestão aqui de André era assim: Senhor, veja, não é da tua responsabilidade cuidar desse povo. Sequer eles se prepararam para estar aqui. Tem aqui um rapaz, um só, teve um cuidado, se preparou para vir aqui, trouxe um lanchinho. Senhor, manda esse povo embora. Está escurecendo, vai ficar perigoso, eles têm que ir para casa. A sua função, Senhor, é pregar, é ensinar, não é cuidar deles. Manda para casa. Eles vão se preparar para vir para cá. Ninguém tem barraca, ninguém tem tenda, ninguém tem comida, ninguém tem água. É um povo despreparado que não merece nem te ouvir. Manda eles embora. Falta de compaixão, falta de sensibilidade. Jesus não quis nem ouvir os outros, só ouviria baboseiro. Até então, os dois que haviam dado sugestões, as piores possíveis. Verso 10: disse Jesus: mandai o povo assentar-se. O mestre manda que todos se assentem. Só nesta frase dá um sermão gigantesco. Só nessa frase. Eu não sei, eu acho que alguém aqui deve ter passado por isso. A minha avó trabalhava numa casa de italianos, era empregada. A minha avó jamais podia sentar na mesa para comer. Quando eu falo sentar na mesa, não é na mesa com os filhos, os patrões dela. E era só a família. Na mesa que eu falo é assim: a minha avó não podia sentar na mesa da cozinha. Era lá atrás, onde ela fazia os alimentos. Ela deveria comer em pé, o que sobrasse. E aqui, quando o mestre manda, peça para que o povo se ajunte em grupos de 100, 50 e todos se assentem. Aqui é uma demonstração de que para Deus e em Deus não faz acepção de pessoas. E todos iriam comer a mesma comida no mesmo local, todos sentados juntos. Porque ali estavam pessoas importantes da sociedade, ali haviam servos, haviam crianças, adultos e velhos, todos
para ele não há distinção de pessoa ou de unidade. Mandou que todos se assentassem, porque fala a passagem bíblica que havia muita relva, havia grama, e todos deviam assentar-se para comerem juntos. Então, no verso 10, ainda segue o 10: e havia muita grama ou relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000 homens. Dá-se a entender que fora mulheres, adultos, crianças, né? Possivelmente aqui teria aqui 10 a 15 mil pessoas. Então Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. De quem eram os pães mesmo? De quem eram os peixes? Era de um jovem. A Bíblia fala de um rapaz, não era de uma criança, era de um rapaz, 12, 15 anos, o único que foi preparado para ver Jesus. Quando eu conheci o Evangelho, eu tinha 12 anos, estou fazendo quase 13. E engano dos pais, acharem que uma criança de 10, de outros, de 12, não tem toda a compreensão bíblica. Talvez não tenha detalhe, mas o mais importante o jovenzinho tem: escolha. E aos 12 anos, eu sabia que aos sábados, que era o dia que os meus amigos jogavam futebol, 4 da tarde, é o horário marcado o ano inteiro. Sábado, 4 da tarde, todo mundo no campo, cheio de gente. Eu tinha consciência de que agora a decisão que me levaria ao batismo não permitiria mais que eu pudesse estar com os meus amigos no sábado à tarde para jogar futebol, porque eu tinha compromisso com Deus. Usar gravata horrível. Na região, no bairro que eu morava, uma região muito católica, chamar de crente era um termo pejorativo para quem era evangélico. Nós, para ofender, falávamos assim: você é crente, porque usava gravata, você é crente. E agora eu passei a ser um crente, e com 13 anos ia na igreja de gravata. E aquelas pessoas que comigo faziam chacota dos crentes estavam lá, e eu agora aqui. Eu estava com 13 anos, eu estava na minha plena consciência da decisão que eu tinha. Nós adultos vamos envelhecer, e hoje as crianças, os jovens vão liderar a igreja no futuro, em situações piores do que a de hoje. E aqui foi um jovem que levou o que tinha para ser multiplicado. Verso 12: quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Deixa eu perguntar agora para vocês, queridos. Sobraram quantos cestos? 12. Jesus transformou os pães, multiplicou pães e peixes na quantidade de 12 cestos, ou sobraram 12? Sobraram. Eu gosto da Bíblia, o que também gosta da Bíblia são o que a Bíblia deixa nas entrelinhas. Veja, as entrelinhas é diferente de você entrar no campo da especulação. Especulação é aquilo que a Bíblia não diz, e nós não devemos entrar. Agora, nas entrelinhas é fantástico. Por quê? Lembra quando João falou assim: e o que Jesus fez foi tanta coisa que os livros do mundo não comportariam? Lembra que ele falou isso? Quer dizer, só não estão aqui na Bíblia porque não tem espaço, senão estaria. Então, alguns detalhes eu quero falar para você que não está aqui por falta de espaço. Um deles: sobraram 12 cestos. Eu pergunto: de onde surgiram os cestos? Eles trouxeram no barco, quando chegaram aí, estavam juntos 12 ou mais, 20, 30. De onde surgiram os cestos?
junto com o milagre da multiplicação dos pães. Agora, outra coisa, veja, nas entrelinhas se entende que é muito mais de 5.000 pessoas, 10, 12, 15.000 pessoas. Quando ele transformou pães e peixes, não ficou lá uma tenda gigantesca para os discípulos terminarem de servir as pessoas, irem lá na tenda, abastecer o cesto e voltar para lá. Não era assim. À medida que os discípulos iam servindo e o cesto ia esvaziando, o que acontecia com os cestos? Os cestos iam sendo abastecidos. Era na hora. E acabando o peixe, ia enchendo o cesto de peixe. E acabando o pão, ia enchendo de pão. Aí vem a pergunta: sobraram 12 cestos. Jesus poderia ter feito o milagre perfeito de não sobrar e não faltar? Por que sobrou 12? Será que ele errou no cálculo? O mestre, Deus não erra no cálculo. Era para ter sido um milagre perfeito, não foi? Sobraram pães. Jesus fez sobrar para ensinar os discípulos. Primeiro, não se desperdiça nada. A outra, para que eles levassem. Olha o cuidado de Jesus. Leve o lanche para casa. Vocês se alimentaram, ouviram a minha mensagem, agora pegue um pouquinho, leve para casa, dividam, repartam com quem ficou em casa e não veio aqui. Você ganhou de graça o lanche, leve de graça agora. Veja, para ser perfeito, não podia ter sobrado nem faltado. Ele teria poder para ter feito, ao invés de pães de cevada, não poderia ter feito uns croissants recheados, com queijo de catupiry, de frango, aqueles brioches gostosos, macios. Não poderia? Poderia. Igreja, sim ou não? Sim, claro que sim. E por que ele não fez esses pães gostosos, aquela cobertura deliciosa, aquela farofinha doce? Por que ele fez cevada? Pão, não era nem farinha de trigo, era de cevada. E peixe, que eram sardinhas. Por que ele não deu salmão? Ele é mestre, ele é um Deus. Poderia ter feito um salmão gostoso, ele deu sardinha. Sabe por quê? Porque para aquele povo era aquilo que era o necessário, aquilo bastava. Naquele momento era o que o povo precisava e queria, o suficiente. Às vezes nós não nos contentamos com aquilo que nos é suficiente, nós queremos mais, e esse mais, sabe onde nos leva? Para o fundo do baú. Casas Bahia, vem aqui, compra em 69 vezes de R$10. Aí vai lá, Casas Ricardo Elétrico, compra lá o seu sonho da vida por 80 parcelas de R$30. E assim vai minando, vai minando o nosso salário, e você fica escravo, além daquilo que nos é suficiente. Verso 14: vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir. Eles ficaram impressionados com o milagre de Jesus. Mas o que causou impressão? O que levou-os a entender que Jesus era o Messias? Um interesse. Verso 15: Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamá-lo rei. Sabe o que eles pensaram? Olha só, se esse homem teve a capacidade de transformar pães, multiplicar pães e peixes, ele certamente vai poder multiplicar as armas, soldados, vai dar condições de nós, judeus, podermos vencer os romanos e nos tornarmos independentes, e ele será o nosso rei.
Nós teremos condições agora de ter armas, alimentos, soldados, e Ele será o nosso rei, e nós vamos nos libertar dos judeus. Olha isso, eles não aprenderam nada. Isso foi tão intenso que Jesus teve que desaparecer, se tornou invisível dali e surgiu em outro lugar. Tal era a intensidade do desejo deles. Eles foram reprovados. Eles não entenderam as lições que Jesus fez ali, de transformar o pão, o peixe, sentar em grupos, de falar, de pregar. Eles reprovaram. Naquela lição, naquele dia, eles reprovaram. A intenção não era essa. Agora, vamos trazer para os dias de hoje atuais? Nós, muitas vezes, buscamos saídas humanas, ou achamos que o dinheiro é a solução para os nossos problemas. A lição que ele ensinou aqui foi assim, para os discípulos: queridos, vocês me deram as piores sugestões. A sugestão e a solução mais fácil vocês não buscaram. Sou eu. Eu sou a solução que vai dar menos trabalho, vai dar menos problemas. Eu vou resolver o problema desse povo e vocês não lembraram de mim. Na hora que mais precisaram, vocês pensaram em tudo que foi saída, mas não em mim. Eu sou a solução dos teus problemas. Me busque, peça para mim, confie em mim, espere no meu tempo. Mas o ímpeto humano floresce e toma conta das nossas decisões, e não confiamos e não esperamos em Deus. Salmos capítulo 20, verso 7. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos em Deus, o nosso Senhor, ou no Senhor, o nosso Deus. Você confia em Deus? Você confia a ponto de ver o filho doente, ou faltar o gás, ou não receber o salário, ou estar desempregado, ou receber a notícia do médico que você está doente? Você confia em Deus? Para terminar, eu coloquei a semana passada, gostaria para as crianças, e como adulto também gosta. Lá nos Estados Unidos, uma tribo, ou a tribo Cherokee. Entre eles há um ritual. Entre os Cherokees, quando um menino atinge 12 anos, para que ele possa ser chamado homem e passe a ser um guerreiro, um caçador, ele precisa passar por um ritual de comprovação de que ele não tem medo. O ritual é o seguinte: o pai pega o menino, o filho, e caminha uma distância bem longa, para o meio da selva, para o meio do mato. Chegando em um lugar determinado, o pai avisa o filho que ele deve passar a noite no meio da selva sozinho. E o pai venda os olhos do menino e fala assim: você não pode sair daqui. Eu volto para a aldeia, para a tribo, e amanhã pela manhã eu retorno para buscar você. Mas você deve ficar aqui sozinho, com os olhos vendados. Você não pode ver nada. Chova, faça frio, fique sentado aqui. Se você tirar a venda ou voltar para a tribo, você não será guerreiro. E ser guerreiro é o que mais quer no adolescente, ser chamado de homem. E então o pai venda os olhos do filho e sai. O filho senta, e agora com os olhos vendados no escuro, ele começa a ouvir o vento nas árvores. E quando você está com medo, o cérebro ele tem a tendência de dimensionar, aumenta ainda mais, e vem aquelas imaginações, de sons de animais, e o cérebro começa a imaginar talvez uma cobra perto de mim, formigas, talvez uma onça venha me pegar, e o medo vai tomando conta do menino, e chove à noite, cai
10 da noite, meia-noite, 1 da manhã, e o menino tem que ficar ali para comprovar que ele tem coragem de passar uma noite sozinho no meio do mato. Sozinho. Tem que vencer o medo. E quando ele vence o medo, logo de manhã, quando o sol começa a bater na sua pele, é sinal de que ele tem e pode agora tirar a venda. E depois de uma noite terrível de medo, frio, fome, ele tira a venda dos olhos. E quando ele tira a venda dos olhos, ele vê a natureza, ele vê que tudo fica igual. Ele olha para o seu lado, e ao lado, sentadinho, próximo a uma árvore, ele vê o seu pai. Ele não sabia, mas o pai ficou com ele a noite inteira. O pai estava consciente de tudo que acontecia onde estava o menino, e o pai estava pronto para entrar em defesa se caso viesse um animal feroz para defender o filho, mas está ali. Ele fica surpreso ao saber que esteve guardado durante toda aquela noite terrível de medo, guardado pelo pai, que ficou sentado em silêncio ao lado dele. Deus é assim. Deus não quer que você sofra. Deus quer te acompanhar. Deus quer ensinar para você que nos momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, Ele quer te ensinar, Ele quer te dar lições para você ser cada dia mais forte. E se precisar, Deus vai intervir para que você não sofra. Tenha fé, tenha confiança que Deus está e Ele é real. O mesmo Jesus da Bíblia que fez esse milagre maravilhoso é o mesmo Jesus que hoje socorre e ajuda você. Saia daqui hoje com certeza de que Deus está do seu lado, não importa as dificuldades. É só você ter um pouquinho de paciência, ter fé e confiar na mão do Senhor. Ele vai te ajudar. Quero convidar minha esposa, ela vai cantar. Enquanto ela canta, você pode meditar na letra, medite na lição de hoje. E lembrando que um cristão inteligente é aquele que, lembra? Que aprende, que retém e que põe em prática. Coloque em prática e você não vai se arrepender.
Muda para 7.